Olá, senhoras, olá, senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Magistrar. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós voltamos com a parte geral do nosso direito penal. Aula de hoje, vamos ao estudo de um dos temas mais importantes de toda a parte geral, o tema atinente à prescrição, com grande incidência prática, teórica e, claro, nos nossos concursos públicos. Você já sabe qual é o meu Instagram, na telinha mais uma vez, aqui está ele, @prof. Alexandre Salim. Como eu sempre digo, mas não custa repetir. Em caso de qualquer dúvida, me procure, me escreva como você preferir. Seja pelo nosso canal oficial, a plataforma Magistrar, seja, repito, se você preferir, aqui, diretamente no meu Instagram, @prof. Alexandre Salim. Combinado? Lembre que nós estamos juntos e nós vamos juntos durante esta sua preparação. Conte comigo. Aula de hoje, na telinha, a aula de número 15. Direito Penal, parte geral. Vamos ao estudo da prescrição. Eu estou abrindo aqui a minha telinha, a minha janelinha. Pense comigo. Você já venceu a prova preambular. Você já passou pelas provas discursivas, ampliei aqui. E agora você está na prova oral. E o examinador se aproxima e diz: candidato, me defina a prescrição. Uma pergunta bem fácil, bem objetiva, bem simples. Me defina a prescrição. Como você, vem comigo para a tela, define prescrição? Abri de novo a minha telinha e avancei para nós começarmos o nosso sumário de aula a respeito dela, a respeito da prescrição. Ponto 1, então, conceito. E aí, você já pensou qual a sua resposta? Voltei aqui. Qual o conceito de prescrição? Nós vamos dizer ao examinador que prescrição significa a perda da pretensão punitiva ou executória. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Como nós iremos estudar na aula de hoje, existe de um lado a PPP e do outro lado a PPE. A PPP, nós veremos tudo isso, é a prescrição da pretensão punitiva, aquela que ocorre antes do trânsito em julgado definitivo. E a PPE é a prescrição da pretensão executória, aquela que ocorre depois do trânsito em julgado definitivo. Então, voltei. Prescrição é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória em face da inércia do Estado, durante determinado tempo previsto em lei. Há um prazo legal, como nós veremos. Então, aqui está um conceito bem básico, bem objetivo e claro, correto de prescrição. Prescrição é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória em face da inércia do Estado durante determinado prazo previsto em lei. Há vários fundamentos, senhoras e senhores, para a existência da prescrição. Aqui estão os principais. Ponto 2. Fundamentos. Afinal de contas, por que existir uma prescrição dentro de um determinado ordenamento jurídico? Bom, nós podemos falar em desaparecimento dos efeitos do crime,
desaparecimento dos efeitos do crime para a sociedade é um argumento que existe. Eu posso falar em segurança jurídica, é outro argumento, ok? Segurança jurídica ao responsável pelo crime. Responsável pelo crime. Eu posso falar na luta contra a ineficiência. Luta contra a ineficiência estatal é outro forte argumento. Eu posso falar em uma desproporcionalidade na punição depois de haver negligência do Estado. Eu trouxe aqui alguns fundamentos, os mais importantes, aqueles que mais aparecem nos mais diversos ordenamentos jurídicos para justificar a existência da prescrição. Desaparecimento dos efeitos do crime para a sociedade, segurança jurídica ao responsável pelo crime, luta contra a ineficiência estatal, desproporcionalidade na punição depois de haver negligência do Estado. Muito bem. Vamos ao ponto 3, natureza jurídica. Você tem que saber que aqui, na prescrição, nós estamos diante de um instituto de direito penal, de direito material, e não instituto de direito processual. Tanto é, lembre sempre, que a prescrição vem disciplinada no Código Penal, não no Código de Processo Penal. Ah, professor, entendi. Mas que relevância tem isto toda? Porque se fosse um instituto de processo penal, a contagem do prazo, ela seguiria o que está estabelecido no Código de Processo Penal, artigo 798 do CPP. O prazo começaria no primeiro dia útil seguinte. E nós iríamos incluir o dia do final. Não é o que acontece, porque a prescrição é um prazo de direito penal, é um instituto de direito material, então o prazo é contado conforme o artigo 10 do Código Penal. Ou seja, nós vamos incluir o dia do início e vamos excluir o dia do final, bem diferente da contagem do prazo processual. Então vem comigo. No nosso terceiro tópico, eu trago a natureza jurídica da prescrição. Natureza jurídica. A natureza jurídica da prescrição. Bom, conforme a posição amplamente majoritária, nós estamos diante de um instituto de direito material. De direito material, ou seja, de direito penal. Direito penal. Não de processo penal, e sim de direito penal. Como você já sabe, eu abri aqui a minha janelinha, porque nós vimos isto juntos na aula passada. A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Uma causa de extinção da punibilidade. Qual é o fundamento? Artigo 107, inciso 4º do nosso Código Penal. Fechei aqui. Isto significa que o prazo será contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Vamos ver tudo isto, senhoras e senhores. Eu estou abrindo o nosso CP na telinha, dentro do Código Penal, te lembrando das causas de extinção da punibilidade estudadas na nossa última aula. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, aqui está a abolitio criminis, pela prescrição, decadência ou perempção,
pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Na aula passada, nós estudamos todas estas causas extintivas da punibilidade, com exceção, claro, da prescrição, em face da aula de hoje. Lembrando mais uma vez o que eu te disse na aula passada, este rol do artigo 107 não é taxativo. Ele é meramente exemplificativo. Por quê? Porque existem outras causas extintivas da punibilidade fora do 107, dentro e fora do Código Penal. Combinado? Voltei ao nosso material. O prazo prescricional é contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Então eu voltei agora ao comecinho do Código Penal, desci e cheguei no 10. Diz assim: contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Veja, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O que eu quero que você lembre aqui? Voltei ao nosso material. Eu estou abrindo a minha telinha. Avancei. Na contagem do prazo prescricional, eu quero que você inclua, então, inclusão do dia do início e exclusão do dia do final, do fim. Eu quero que você, peguei o vermelhinho aqui, inclua o dia do início e exclua o dia do fim. Eu vou te trazer aqui um exemplo. Vou pegar aleatoriamente a data do meu aniversário, 17 de agosto. Vamos pegar aqui 17 de agosto, por exemplo, de 2024. E eu quero que você conte um prazo, vou fechar aqui, prescricional de 3 anos. Quando prescreve? Nós partimos do 17 de agosto. Eu vou incluir o dia do início e eu vou excluir o dia do fim. 24, né? 25, 26 e 27. Então, vai prescrever no dia 16 de agosto de 2027, às 24 horas. Esta é a resposta. E aqui vai um macete, minhas amigas e meus amigos. Sempre que nós contarmos a prescrição, se começa no dia 9, vai acabar tantos anos para frente, conforme o prazo prescricional, no dia 8. Se eu conto a partir do 21, vai acabar tantos anos para frente, conforme o prazo prescricional, no 20. Se eu começar no dia 4, vai acabar tantos anos para frente, conforme o prazo prescricional, no dia 3. Você vai incluir o dia do início e excluir o dia do final. Olhe mais uma vez comigo. Inclusão do dia do início e exclusão do dia do final. No meu exemplo, começou dia 17 de 8 de 2024. Estou contando 3 anos de prescrição. É um exemplo. Acabou no dia 16 de 8 de 2027, às 24 horas. Combinado? Este é o nosso ponto 3. Eu vou avançar agora, deixa eu abrir aqui a minha telinha. Avancei e avancei para o ponto 4. O ponto 4, ele é muito importante. Por quê? Porque é o ponto da imprescritibilidade. Eu vou te fazer aqui 2 perguntas. A primeira, quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? Segunda pergunta, os crimes hediondos e os equiparados prescrevem? Boa essa, né?